clima do vestiário não é dos melhores, né? Depois da derrota, da forma como aconteceu. Apesar do resultado, o Avaí ainda está no G4, ainda depende só dele para atingir o objetivo que é a volta à Série A, mas na comunidade que é um resultado pesado. 1-0. Era um resultado que nós não queríamos, né? Nós sabíamos a dificuldade que era enfrentar o Fortaleza, um time forte, comprovou isso durante o campeonato, se classificando com algumas rodadas de antecedência, jogando por um ponto para ser campeão, um elenco fortíssimo. Tanto que o Rogério se deu ao luxo de tirar 3, 4 jogadores, que o time continuou muito forte. Nós não esperávamos que de repente pudéssemos perder o jogo. Esperávamos muita dificuldade, mas acreditávamos que poderiam levar um resultado diferente. Eu acho que as dificuldades começaram com o estado do campo. Não é uma desculpa, mas não teve futebol. Não teve futebol nem por parte do Avaí, nem por parte do Fortaleza. Não foi um jogo jogado. Foi um jogo de muito chutão, de muito passe longo, de muita disputa, de muito erro. Um futebol feio. Né? E aí dificultou bastante. O Avaí não está acostumado a jogar assim. O Avaí é um time que tem, talvez, a sua melhor qualidade, uma transição rápida com bola no chão. Essa transição não aconteceu. Primeiro que o Fortaleza marcava numa linha bem baixa, marcava praticamente o meio campo, evitando esse espaço, e segundo que a bola não rodava. Tem alguns espaços que a bola ia um pouco mais rápida. Então eu acho que não foi um bom jogo, foi um jogo de muita garra, de muita vontade, de muita luta, mas de muito erro. Tivemos muitos erros, né, dentro do jogo. Acho que o Fortaleza também os teve. Nós tivemos chance, o Fortaleza também teve, né? Acho que poderíamos ter até mais gols nesse jogo. Esse jogo poderia ser jogo de mais gols, mas não foi um jogo jogado, não foi um jogo bonito, foi um jogo na parte técnica muito abaixo daquele que nós gostaríamos. Mas infelizmente é isso, o campo pesado, com poça, com barro, não permitia que isso acontecesse. Eu acho que isso prejudicou os dois times, mas com certeza prejudicou muito o Avaí pela característica da maioria dos seus jogadores. Juninho, fechou o primeiro tempo, né, com essas condições, com esse clima que você descreveu agora há pouco. E aí veio o segundo tempo. O que você quis que o time realizasse com aquelas alterações que você realizou? Não, eu voltei com o mesmo time. Eu pedi que nós tivéssemos um pouco mais de mobilidade na frente, porque nós estávamos ficando muito estáticos. A bola ficava no pé do meu zagueiro, ficava no pé do meu volante, porque não adiantava vir tentar buscar, porque a bola não rodava, né? A bola não tinha uma sequência. Ficava muito fácil marcar, o jogo ficava pesado, a marcação facilitava pelos dois lados. Pedi mais mobilidade, pedi que houvesse uma movimentação do meu ataque puxando para que entrasse o meu meio, aí de repente a bola podia ser enfiada assim. Pedi um pouco mais de volume aí nisso para o Igor, mas a característica dele não é de um apoio tão grande. A entrada do Capa foi para dar volume pelo lado. Até que entrou dando um pouco mais de volume, né? Teve uma grande chance de pôr uma bola no chão, de repente errou o cruzamento. Era para dar mobilidade. A entrada do Maurício também, para dar um pouco mais de rapidez. É um jogador que enfia muito bem bola longa, enfia bola comprida, tem um chute forte. Tá? E a entrada do Daniel era para que eu pudesse, de repente, utilizar essa bola alçada, que era a única bola praticamente que nós estávamos fazendo. Né? Nós não tínhamos uma aproximação. O Getúlio não estava fazendo o seu melhor jogo, não que tivesse mal, mas não estava fazendo o seu melhor jogo. Então eu esperava que com o Daniel e o Rodrigão a gente pudesse, de repente, os dois disputando a bola, alguém pegar uma segunda bola. A ideia era sempre fazer uma mudança para tentar achar alguma alternativa para chegar no gol do Fortaleza. Juninho, boa noite. Dentro das tuas modificações, tu reiteradas vezes, tu repetisses aí a importância do Marquinhos, sempre na questão anímica, no envolvimento com a torcida. Gostaria que tu pudesse explicar o porquê da não utilização dele. Pelo que eu falei no começo, não era campo para o Marquinhos. Marquinhos não ia conseguir jogar nesse campo. Marquinhos hoje, todo mundo sabe, ele não tem mais aquela mobilidade, aquela desenvoltura que ele tinha antes. Então, o campo pesado do jeito que está, ele é um jogador de toque, né? Ele ia ter muita dificuldade de jogar, e ele tinha que marcar, porque o Fortaleza descia.
Então ele ia ter que marcar, ele ia ter que movimentar, ele ia ter que ter a mobilidade e a velocidade que hoje infelizmente o Marquinhos não tem. A ideia de utilizar o Marquinhos era se eu saísse na frente, porque aí se eu saio no Marquinhos, eu coloco o Marquinhos sem que o Marquinhos tenha que fazer tudo isso, aí ele poderia cadenciar o jogo, ele poderia ditar um ritmo de jogo diferente para mim. A esperança era sempre que eu saísse na frente. Saindo na frente eu podia optar de repente pelo Marcos para ele me dar uma cadência dentro do jogo. Ele poderia controlar o jogo para mim, poderia cozinhar o jogo, ficar num setor de campo sem precisar ter a mobilidade maior para que a bola passasse, mas que ele não tivesse a obrigação de chegar no ataque, que ele não tivesse a obrigação de repente municiar meu ataque, mas mais para cadenciar o jogo. Infelizmente isso não aconteceu. Mas o Marquinhos, para entrar, para virar esse jogo, eu acho que o campo não era para ele. Quando nós chegamos aqui, a chuva tirou do Marco muita chance de iniciar o jogo e até de repente de entrar para tentar virar um jogo. Eu precisava mais mobilidade, mais velocidade, choque, nós fizemos muito choque, muita bola dividida em cima e embaixo. Não era o jogo do Marcos. Geni, a questão do Avaí ainda depender só de si, né, que eles comentassem isso, apesar da derrota, enfim, tendo uma sequência boa de 6 jogos sem perder, mas acaba perdendo em casa, como, né, pegar esse clima dos jogadores, né, que com certeza está abalado, transformar isso que só depende do Avaí, e aproveitando também se talvez ali no fim do jogo não faltou os atletas um pouco mais, não sei se experiência ou mais prudência em ver que o empate era um bom resultado e talvez, sei lá, segura, deixa a torcida vaiar, mas é um pontinho, como você sempre comenta, um pontinho é sempre importante. Eu acho que as nossas chances, elas existem, elas diminuíram. As nossas chances hoje com resultado positivo poderiam ser bem maiores. Elas diminuíram muito. Os adversários também encostaram, ainda bem que alguns adversários também empataram, né? Nós tivemos, eu fiquei sabendo agora, o jogo do Londrina, perdeu 2 vezes um pênalti. Então acho que eles também têm muito a lamentar. O que você tem é que motivar o grupo e saber que ele ainda depende dele. Nós ainda estamos na frente dos adversários. Se nós conseguirmos fazer o nosso resultado, ninguém vai nos incomodar. O grande problema é você não fazer os seus resultados. E aí deixar o adversário encostar e você tem que começar a torcer pelos outros. Eu concordo com você, eu digo sempre que um ponto é importante. É que naquele final de jogo todo mundo queria ganhar. E aí foi todo mundo, né? Eu acho que eu tive até uma participação nisso, eu pedi para que os zagueiros se adiantassem. Era o último minuto, o lance ia acabar, tanto que terminou no contra-ataque. Mas eu acho que não houve um posicionamento adequado e desatenção no rebote. Nós tínhamos 3 jogadores no rebote. Aqui não tinha ninguém, tinha. Mas os jogadores passaram. Nós poderíamos ter feito uma falta, nós poderíamos ter matado a jogada, nós poderíamos ter neutralizado a jogada, o Fortaleza não chegava no gol. Terminando a rodada, sabendo o resultado dos adversários, coisa que eu não sabia lá dentro, você vê que um ponto faria muita diferença, porque você poderia jogar por outro tipo de resultado. De repente, se houvesse algum resultado paralelo, você jogaria talvez por uma vitória e um empate. Hoje você de repente precisa jogar por 2 vitórias. Mas as chances continuam e nós temos que batalhar, né? Batalhar, parece que as coisas aqui no Avaí nunca foram fáceis, né? Sempre elas são difíceis. Nós temos um jogo complicado, né? Porque o CSA também empatou, jogando em casa, e ele precisa do resultado, né? Porque o seu último jogo é fora de casa. Mas é o que eu falo sempre, você não conseguiu ter o resultado em casa, você vai ter que, mesmo com as dificuldades maiores, procurar tirar esse prejuízo jogando na casa do adversário. Geni, você já falou sobre essa questão do gramado, a gente viu que dificultou para os 2 lados, né? E explicou, principalmente no segundo tempo, o time procurou muita jogada aérea por causa desta condição. Mas nós vimos também algumas oportunidades do jogo, o time até botando a bola no chão e criando algumas oportunidades, chegando até bem no gol do time do Fortaleza. Às vezes hoje o time não tentou demais só nessa bola aérea, e a gente viu que isso também aconteceu no jogo com o Londrina, aqui no último jogo em casa. Não, mas é uma coisa que às vezes é difícil você controlar. O nosso time é um time jovem. Um time muito empolgado, um time que busca. E ele tem características
característica de levar do lado e levantar. Ele pode, às vezes, trabalhar. O campo não estava ajudando muito no trabalho. No segundo tempo, nós vimos que os dois lados davam para jogar um pouquinho, tanto do lado de cá do campo como do lado de lá do Guga. Mas o time quer resolver logo. Nós tivemos até alguma chance de a bola levantada, tivemos uma boa bola, o Getúlio pegou mal o cabeceio, nós tivemos uma bola do campo no fundo, que em vez de ir no chão, foi alta, passou para o segundo. Nós tivemos o nosso de contra-ataque com o Rodrigo, ele já tinha levado o zagueiro, foi dar o corte e deu chance do zagueiro se recuperar. Nós tivemos bola que um bateu para o outro, ali um deixando para o outro chutar. Acho que nós tivemos alguma chance, como eu também acho que o Fortaleza teve. Acho que no primeiro tempo nós tivemos algumas boas chances, não com aquele campo ruim. O goleiro fez, se não me engano, duas, três defesas muito boa. E o Fortaleza, no segundo tempo, teve uma sequência de escanteio muito importante. Teve uma bola que acabou batendo na trave e voltou, poderia ter entrado ali. Eu acho que foi um jogo diferente, um jogo complicado contra um adversário de qualidade. Nós sabíamos que nós íamos encontrar um adversário de qualidade, que se você vacilasse, esse adversário poderia fazer o gol. E foi o que aconteceu, nós vacilamos e eles acharam o gol no último lance da partida. Geninho, você acredita que alguns atletas sentiram esse golpe, sentiram o baque desde o empate com o Atlético Goianiense, quando o time estava por 2 vezes vencendo, sido um empate por 2 vezes? De alguma forma, eu acho que isso baqueou alguns atletas? Não, logo depois do jogo do Atlético, sim. Depois não, depois o grupo que se recuperou estava muito focado, muito focado no que tinha que fazer nesse jogo. Eu acho que tentou fazer. Tivemos vários erros, alguns por precipitação, alguns por de repente querer se livrar da bola. Não é desculpa, mas quem andou lá dentro viu o estado que estava de campo. Até ali onde a gente fica, ali na área técnica, estava um pasto, né? Campo completamente embarrado, um campo cheio de água. Tá? E não é só a água, tinha lama embaixo. E a lama você não se ajeita. Então, eu acho que isso dificultou bastante. Eu acho que seria um jogo melhor, talvez até o próprio Fortaleza ia se adaptar melhor ao campo. Não estou falando que isso ia favorecer só o Avaí, não. Eu acho que estragou o jogo, mas no caso do Avaí dificultou muito uma coisa que o Avaí tem muito boa. Ele fez até muito bem isso no jogo do Atlético Goianiense, perdeu os gols, mas é uma saída, uma transição muito rápida, e nós não conseguimos fazer isso hoje. Geninho, gostaria que pudesse, ou melhor, se pudesse analisar a arbitragem, ao menos da nossa análise, foi bem contestável algumas atitudes do árbitro, inclusive o cartão amarelo aos 2 minutos do jogo. Enfim, se pudesse analisar até que ponto influenciou no jogo de hoje, no resultado. A gente tem pedido alguns juízos, né? A diretoria interviu e depois do problema que nós tivemos aqui no jogo contra o Oeste, e os árbitros que têm apitado nos nossos jogos são árbitros de categoria, você não pode reclamar, um juiz FIFA. O Wagner apitou o final de Copa do Brasil. Teve até um comprometimento com o VAR, ele deu uma coisa, o VAR deu outra, ele esteve envolvido nessa confusão. Mas é um juiz de qualidade. Só que às vezes esses juízes, quando vêm apitar a segunda divisão, se acham o dono do mundo. E aí eles começam a tomar algumas decisões esdrúxulas. Né? Eu acho que, eu não vi ainda, quero ver o lance, alguns me falaram, que aquele primeiro lance do Renato foi pênalti. Se ele errou nesse lance, ele teve participação direta no resultado. Se o lance do Renato foi pênalti e ele deixou ele dar, ele teve participação direta no resultado. Quanto ao resto, não. São coisas que cartão, que às vezes o que era falta para um não é para o outro, o cartão que é para um não é para o outro. Né? Mas isso a gente vai ter que administrar, não podemos nos deixar levar. A gente reclama de erros capitais. Né? E às vezes impedimento claro, mal dado, por exemplo, nós tivemos uma bola que o Getúlio pegou sozinho para fazer o gol, não sei se estava impedido, da onde eu estou eu não posso ver. Mas se houver esses tipos de erros, houve interferência, senão não. Tá? O que me passaram é que o lance do Renato, pelo menos parece que foi pênalti. Não vou afirmar porque eu não vi o lance, mas parece que foi pênalti. Se foi, realmente ele teve uma interferência direta no resultado. Geninho, nessas 2 semanas aí que restam para o término do campeonato,
como transformar esse frio na barriga, talvez até dos jovens atletas, enfim, nessa motivação, nesse crescimento aí para conquistar essas vitórias. Claro que é difícil pegar como exemplo, mas sei lá, talvez em 2014 o que você fez, ou em outros títulos, outras conquistas, né, na sua carreira, o que você pode ser feito nessas 2 semanas assim que decide o ano? Não, continuar passando confiança para o grupo, continuar motivando o grupo, mostrar para o grupo que ele já saiu de situações de cobrança. É claro que agora nós estamos numa final de campeonato, mas cobrança tão grande, porque nós vamos jogar em Goiás vindo de um empate aqui, fizemos uma partida muito boa lá. Fomos jogar com o Atlético Paranaense vindo de um outro empate aqui, o time fez uma boa partida lá. Vamos torcer para que a gente vá em Maceió e traga um resultado positivo que nos traga a chance de decidir em casa. Eu acho que isso é tudo que a gente quer. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. De que ainda, como foi dito aqui no início, ainda nós dependemos das nossas forças. Nós ainda não dependemos de ninguém. Não estamos fazendo conta, eu tenho que ganhar, e A tem que perder e B tem que empatar. Não, eu tenho que ganhar. Se eu conseguir fazer 2 vitórias, acabou. Então, o que a gente tem que motivar é isso, é tentar correr atrás de 2 vitórias. Eu poderia, por exemplo, se a gente tivesse feito uma vitória aqui, um empate em Maceió seria uma beleza. Porque aí você traz a decisão para casa jogando talvez até por um empate, você podia ficar contente com o empate. O que acontece é que agora, de repente, a gente vai precisar buscar uma vitória em Maceió. Para que você tenha uma vida um pouco mais tranquila, de repente você tem que sair buscando esse prejuízo fora de casa. A equipe tem respondido bem nessas situações, eu espero que ela mantenha a escrita. Juninho, contra o Guarani, o Igor Fernandes entrou na vaga do Capa no segundo tempo, até entrou bem. Depois, na partida contra o Goiás, teve uma grande apresentação naquela vitória de 3-0. Já não conseguiu ter o mesmo desempenho no jogo passado com o Atlético Goianiense. A nossa visão hoje também não conseguiu ter esse mesmo desempenho também. Você acredita que o Igor Fernandes tenha sentido um pouco o ritmo de jogo, já pela questão de um bom tempo ele não vinha jogando, enfim? Não, mas o Igor não tem o volume ofensivo que tem o Capa. O Igor é um jogador mais técnico, marca melhor, trabalha melhor a bola, mas não tem o ímpeto ofensivo. O que acontece é que eu acho que hoje prejudicou demais o Igor e ele ficou cerceado na marcação, né? E aí ele perdeu grande parte daquilo que ele poderia fazer, porque ele tomou um cartão no primeiro lance. Primeira jogada do Igor, ele ficou amarelado. E ele tinha jogador rápido em cima dele. O Romarinho é rápido, depois entrou o Marcinho. Então, eu acho que ele ficou meio inibido com o cartão. Mas ele poderia, mas não é característica, apoiar mais. A entrada do Capa é porque o Capa dá volume. O Capa talvez não tenha a mesma técnica do Igor, talvez não tenha a mesma marcação do Igor, mas o Capa me dá mais volume ofensivo. Então a ideia da troca foi essa. Acho que concordo com você, o Igor já fez 2 partidas melhores do que ele fez essa. Tá bom, tá aí.